Exercício 9. Calcule a integral do seno ao quadrado de t cosseno ao cubo de t dt. Então está aí a nossa integral do seno ao quadrado de t vezes o seno ao cubo de t dt. Nós vamos escrever aquele cosseno ao cubo como cosseno ao quadrado vezes cosseno de t. Então temos a integral do seno ao quadrado de t, que já tínhamos, e agora aquele cosseno ao cubo de t ficou escrito como cosseno ao quadrado de t vezes cosseno de t. Então aquele cosseno de quadrado de t, eu vou escrevê-lo em termos do seno. Então, cosseno ao quadrado de t ele é igual a 1 menos o seno ao quadrado de t. Então, substituindo cosseno ao quadrado de t por 1 menos seno ao quadrado de t, temos a integral do seno ao quadrado de t vezes 1 menos seno quadrado de t vezes cosseno de t dt. Agora a integral está pronta para substituição. Vamos apenas reescrevê-la nesse formato aqui, seno ao quadrado menos seno na quarta vezes o cosseno de t, e agora sim ela está pronta para a substituição u igual a seno de t. Se u é igual a seno de t, então du é precisamente aquele termo cosseno de t dt, porque a derivada do seno de t é precisamente o cosseno de t. Então du é cosseno de t dt. Então, fazendo a substituição para a variável u, a integral na variável t, que era bastante complicada, ficou bem simples. Na variável u, o seno ao quadrado é escrito como u ao quadrado, e o seno na quarta de t é u na quarta, então fica u quadrado menos u na quarta, e cosseno de t dt é simplesmente du. Então, integrando na variável u, isso é trivial, né? Integral de u quadrado menos u na quarta, a antiderivada básica estaria u na terceira menos, sobre t menos u na quinta sobre 5. E podemos agregar então agora a constante de integração c. Então está aí a integral do seno ao quadrado vezes cosseno ao cubo de t. Então, na variável t, já que u é seno de t, então fica seno ao cubo de t sobre 3 menos seno na quinta de t sobre 5, mais a constante de integração c. Exercício 11. Calcule a integral do seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x dx. A integral que temos que calcular, nós vamos escrevê-la assim, como seno de x vezes o cosseno de x ao quadrado. Para que possamos usar a identidade trigonométrica, seno de 2x igual a 2 seno de x cosseno de x. Então, escrever seno de x cosseno de x como sendo seno de 2x dividido por 2. Assim, nosso integrando então fica o seno de 2x dividido por 2 ao quadrado. Então, teremos seno ao quadrado de 2x dividido por 4, 1/4, uma constante, vai lá para fora da integral. Seno ao quadrado de 2x podemos escrever como sendo 1/2 vezes 1 menos o cosseno de 4x, isso porque usamos a identidade trigonométrica seno ao quadrado de y igual a 1/2 vezes 1 menos o cosseno de 2y. Então, seno ao quadrado de 2x é 1/2 vezes 1 menos o cosseno de 4x. 1/2 vezes 1/4 dá 1/8, lá fora da integral, e no integrando temos 1 menos cosseno de 4x. Agora isso é fácil de integrar, então fica 1/8 vezes x menos antiderivada do cosseno de 4x, é o seno de 4x dividido por 4. Então fica 1/8 vezes x menos seno de 4x sobre 4 mais a constante arbitrária c. Exercício 19. Calcule a integral de 0 até π sobre 3 de seno na quarta de 3x cosseno ao cubo de 3x dx. Vamos calcular primeiro a integral indefinida, então obter a antiderivada de seno na quarta de 3x cosseno ao cubo de 3x, para depois então usar o teorema fundamental do cálculo. Então, essa integral nós vamos resolver assim, nós vamos separar um daqueles termos de cosseno ao cubo de 3x, nós vamos separar assim, cosseno ao quadrado vezes cosseno. Então, temos o termo seno na quarta de 3x,
Depois aquele termo cosseno ao cubo de 3x é escrito como cosseno ao quadrado de 3x vezes cosseno de 3x. Agora, aquele termo cosseno ao quadrado de 3x ali no meio é expresso em termos do seno de 3x. Então, cosseno ao quadrado de 3x é igual a 1 menos seno quadrado de 3x, usando a identidade trigonométrica fundamental. Então, agora, substituindo cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado de 3x, temos então a integral do seno na quarta de 3x vezes 1 menos seno quadrado de 3x vezes o cosseno de 3x dx. Efetuando o produto, ali temos seno quadrado, seno na quarta de 3x menos seno na sexta de 3x vezes o cosseno de 3x dx. Agora essa integral está pronta para a substituição u igual a seno de 3x, porque du dx, a derivada do seno, é o cosseno de 3x vezes 3, né, pela regra da cadeia. Então, du é 3 vezes o cosseno de 3x. Dessa forma, cosseno de 3x dx é 1/3 vezes du. Assim, então, a nossa integral na variável u, ela é bem simples. A integral de 1 na quarta menos 1 na sexta vezes 1/3. Então, um polinômio vezes a constante 1/3. Então, a nossa integral então, de seno na quarta de 3x cosseno ao cubo de 3x dx, a nossa integral original, né? Ela pode ser expressa assim na variável u. Na variável u temos a constante 1/3, põe lá para fora, agora integro 1 na quarta menos 1 na sexta, isso dá 1 na quinta sobre 5 menos 1 na sétima sobre 7, e agrego a constante de integração c. Então, voltando para a variável x, observando que u é igual a seno de 3x, então nossa integral é 1/3 vezes seno na quinta de 3x sobre 5 menos seno na sétima de 3x sobre 7 mais a constante arbitrária c. Então agora vamos para a integral definida de 0 até π sobre 3 da nossa função aí, seno na quarta de 3x vezes cosseno ao cubo de 3x dx. Como temos ali em cima a antiderivada, vamos escolher a constante c como sendo 0, pegamos qualquer antiderivada, então tomo c igual a 0, coloco dentro do colchete ali então a antiderivada básica, que é 1/3 seno na quinta de 3x sobre 5 menos seno na sétima de 3x sobre 7. E isso deve ser calculado entre 0 e π sobre 3, ou seja, eu faço x igual a π sobre 3 e depois faço x igual a 0 e subtraio. Agora observo que seno de π é 0, então seno na quinta também é 0, seno na sétima de π também é 0, seno de 0 é 0 e seno, portanto, seno na quinta e seno na sétima de 0 também são 0, todos aqueles termos são nulos, então essa integral é simplesmente igual a 0. Exercício 21, calcule a integral definida de 0 a π sobre 6 de seno na 4x vezes cosseno de 2x dx. Então temos a integral de um produto de funções trigonométricas com argumentos diferentes, né? Seno vezes o cosseno, mas com argumentos diferentes. Um tem um argumento 4x, o outro 2x. Então, para esse tipo de integral, vamos usar essa identidade trigonométrica seno de alfa vezes cosseno de beta igual a 1/2 vezes o seno de alfa menos beta mais o seno de alfa mais beta. No nosso caso, alfa é igual a 4x e beta é igual a 2x. Então, escrevendo aquele termo seno de 4x cosseno de 2x como sendo agora uma média, né, a média aritmética daqueles dois termos, seno de 4x menos 2x e seno de 4x mais 2x. Bom, 4x menos 2x dá 2x e 4x mais 2x é 6x. Então essa integral fica 1/2, a constante que eu já jogo lá fora. Integral de 0 a π sobre 6, seno de 2x, né, esse 2x veio do 4x menos 2x, mais o seno de 6x. O 6x ele veio do 4x mais 2x. Ambas essas integrais são simples, essas antiderivadas são simples, então eu tenho 1/2 a constante. A antiderivada do seno de 2x é menos o cosseno de 2x sobre 2, enquanto que a antiderivada de seno de 6x eu tomo ela como sendo menos o cosseno de 6x sobre 6.
Então agora integro de 0 a π sobre 6, ou seja, faço x igual a π sobre 6, depois faço x igual a 0 e subtraio. Então primeiro eu ali elimino o sinal de menos e reverto a ordem de integração para facilitar as contas. Então agora posso concluir que a integral de 0 a π sobre 6 do seno de 4x cosseno de 2x dx, então fica 1/4 vezes, agora faço x igual a 0 naquela expressão lá dentro do colchete, né, cosseno de 0 mais cosseno de 0 sobre 3, depois faço x igual a π sobre 6, então tem 1/4 vezes cosseno de π sobre cosseno de π sobre 3 mais cosseno de π sobre 3, já que eu tenho ali cosseno fazendo x igual a π sobre 6, né? Então, observando agora que cosseno de π é igual a menos 1, e que o cosseno de π sobre 3 é igual a 1/2, que o cosseno de 0 é igual a 1, temos ali o valor da integral, 1/4 vezes 1 mais 1/3, menos 1/4 vezes 1/2 menos 1/3. Fazendo a conta, então, isso dá 7/24, que é o valor da integral definida. Exercício 25. Calcula a integral de n a menos x vezes tangente de n a menos x dx. Esta é a nossa integral. Nós vamos fazer a mudança de variável, substituição u igual a n a menos x. Dessa forma, du dx, a derivada de n a menos x é menos n a menos x, portanto, du é menos n a menos x vezes dx. Então eu posso escrever n a menos x dx como menos 1 vezes du, ou simplesmente menos du. Então a integral na variável u ela fica expressa assim. Tangente de n a menos x fica bem mais simples, fica apenas tangente de u, enquanto n a menos x dx é expresso em termos de u como menos 1 vezes du. Então colocando a constante menos 1 lá para fora, então fica com menos a integral da tangente de u du. Tangente de u é seno de u sobre o cosseno de u. Então aqui eu posso fazer a substituição y igual a cosseno de u. Dessa forma, dy é igual a menos seno de u du. Então seno de u du é menos 1 vezes dy. Então eu tenho menos a integral de 1 sobre y, que corresponde ao termo 1 sobre o cosseno de u. E o termo seno de u du corresponde a menos 1 vezes dy. Então, jogando aquele menos 1 lá para fora, já multiplicando com o outro, dá 1. Então, fica a integral de 1 sobre y dy, que é o logaritmo do módulo de y mais a constante de integração c. Lembrando que y é igual a cosseno de u, então eu tenho o logaritmo do módulo do cosseno de u mais c. Mas u é igual a n a menos x, então a integral de n a menos x tangente de n a menos x dx é o logaritmo do módulo do cosseno de n a menos x mais a constante arbitrária c. Exercício 31, calcula a integral de tangente de 4x vezes a secante na quarta de 4x dx. Então, esta é a nossa integral da tangente de 4x vezes a secante na quarta de 4x. Aquele termo secante na quarta de 4x eu vou escrever como secante ao quadrado de 4x vezes secante ao quadrado de 4x. Então, eu tenho tangente, a integral da tangente de 4x vezes a secante ao quadrado de 4x vezes a secante ao quadrado de 4x dx. Aquele termo ali do meio, um dos termos secante ao quadrado de 4x, eu vou escrever em termos de tangente, identidade trigonométrica, né? Secante ao quadrado de y é igual a 1 mais tangente ao quadrado de y. Então, secante ao quadrado de 4x é substituída por 1 mais tangente ao quadrado de 4x. Fica ali no integrando, multiplicando, então, multiplicado pela tangente de 4x e também por aquele termo que ficou separado, aquele secante ao quadrado de 4x dx. Então, agora eu tenho ali, fazendo a multiplicação, tangente de 4x mais tangente ao cubo de 4x vezes secante ao quadrado de 4x dx. Então, agora a integral está pronta para substituição u igual a tangente de 4x. Isso vai facilitar bastante porque
aquele termo 4x, a tangente de 4x fica, em termos de u, fica simplesmente igual a u, e aquele termo tangente de ao cubo de 4x fica u ao cubo, enquanto secante de 4x dx é simplesmente du sobre 4, já que du, a derivada du dx, é de secante ao quadrado, de tangente de 4x é 4 vezes secante ao quadrado de 4x. Assim, secante ao quadrado de 4x dx é 1/4 vezes du. Então, na variável u, a integral é bem simples, é a integral de um polinômio, vezes uma constante, 1/4, vai lá para fora, constante, fica a integral do polinômio u mais u na terceira, que é, então, u na segunda sobre 2 mais u na quarta sobre 4. Então, agregamos no final a constante de integração c. Então, na variável x, já multiplicando ali por 1/4 aqueles fatores ali, temos 1/8 vezes tangente ao quadrado de 4x mais tangente na quarta de 4x sobre 2 mais c. Essa, então, é a integral de tangente de 4x secante na quarta de 4x dx. Exercício 33. Calcule a integral de secante na quinta de x vezes tangente ao cubo de x dx. Então, esta é a nossa integral, secante na quinta de x vezes tangente ao cubo de x dx. Aquele termo secante na quinta, eu vou escrever como secante na quarta vezes secante. E tangente ao cubo de x, eu vou escrever como tangente quadrado vezes tangente. Então, a nossa integral vai ficar secante na quarta vezes tangente ao quadrado de x, e fica lá um termo separado, secante de x vezes tangente de x dx. Aquele termo ali do meio, tangente ao quadrado de x, eu vou escrevê-lo como em termos de secante, então usando a identidade trigonométrica. Então, tangente quadrado de x é secante ao quadrado de x menos 1. Então, temos secante na quarta, integral da secante na quarta de x, vezes a secante ao quadrado de x menos 1. Deixei separado lá um termo secante de x, tangente de x dx. Então, efetuo aquele produto, secante na quarta vezes secante ao quadrado menos 1, então fica secante na sexta de x menos secante na quarta de x. Isso tudo vezes secante de x, tangente de x dx. Agora sim eu faço, então, a substituição u igual a secante de x. A derivada da secante é ela própria vezes a tangente, então du é secante de x, tangente de x dx, que é precisamente aquele termo que ficou separado no integrando. Então, na variável u, a integral é bem simples. Secante na sexta fica u na sexta, menos secante na quarta fica u na quarta, e secante de x, tangente de x dx é simplesmente du. Então, na variável u, a integral de um polinômio, u na sexta menos u na quarta. Então, nossa integral secante na quinta de x tangente ao cubo de x dx, na variável u, basta integrar u na sexta menos u na quarta, isso dá u na sétima sobre 7 menos u na quinta sobre 5 mais a constante arbitrária c. Na variável x, então, lembrando que u é secante de x, então fica secante na sétima de x sobre 7 menos a secante na quinta de x sobre 5 mais constante arbitrária de integração C. Exercício 35. Calcula a integral de tangente na quarta de x vezes secante de x dx. Temos a nossa integral de tangente na quarta vezes secante. Aquele termo tangente na quarta eu vou escrevê-lo como tangente ao quadrado de x ao quadrado. Então deixa o termo secante de x separado. Esse tangente na quarta, tangente ao quadrado de x, eu vou escrever como secante ao quadrado de x menos 1. Então fica a integral de secante ao quadrado de x menos 1 ao quadrado,
vezes secante de x dx. Efetuando então agora o quadrado, então o quadrado da secante ao quadrado de x menos 1 fica secante na quarta de x menos 2 vezes secante ao quadrado de x mais 1. Tudo isso vezes secante de x dx. Fazendo o produto, então temos ali um polinômio, uma espécie de polinômio na variável secante de x. O integrando é secante na quinta de x menos 2 vezes secante na terceira de x mais secante de x dx. Então a nossa integral de tangente na quarta de x secante de x dx pode ser expressa assim: integral de secante na quinta de x dx menos 2 vezes a integral de secante na terceira de x dx mais a integral de secante de x dx. Essa integral da secante de x dx já sabemos que é o logaritmo do módulo da secante de x mais a tangente de x, mais a constante de integração. Então, essa integral do quadrado roxo ali não há problema nenhum. A integral da secante de x já está resolvida. Para as outras integrais, a da secante ao cubo e da secante na quinta, nós vamos utilizar a seguinte fórmula de redução, né, que reduz a integral da secante na enésima potência a uma função conhecida envolvendo secante na n-2 e tangente, vezes mais uma constante vezes a integral da secante na potência 2 vezes menor. Então, de secante na n passo para secante na n-2. Então, posso aplicar isso na fórmula para resolver a integral da secante ao cubo. A secante ao cubo ficará resolvida assim: na integral da secante ao cubo eu aplico a fórmula de redução com n igual a 3. Então fica secante na n-2, que é 1, expoente 1, secante de x, vezes tangente de x sobre 3 menos 1, que é 2, mais 3 sobre 2 sobre 3 menos 1, 3 menos 2 sobre 3 menos 1, então dá 1 meio, vezes então a integral da secante na n-2, quando n é 3, então n-2 fica 1, então fica a integral da secante de x. Mas a integral da secante de x nós obtivemos a integral que está no quadrado roxo, então está ali a integral da secante de x é simplesmente 1 meio, é simplesmente logaritmo do modo da secante de x mais a tangente de x. Portanto, a integral da secante ao cubo é secante de x tangente de x sobre 2 mais 1 meio logaritmo do módulo da secante de x mais tangente de x mais a constante de integração c. Então a integral do quadrado verde ali está resolvida, a integral da secante ao cubo. Para a integral da secante na quinta, vamos utilizar a forma de redução agora com n igual a 5. Com n igual a 5, então, fica secante na n-2, então é secante ao cubo de x vezes tangente de x sobre n-1, que é 4. Mais n-2 sobre n-1 dá 3 quartos, vezes então a integral da secante na n-2, n é 5, então n-2 é 3, secante ao cubo de x. Mas a integral da secante ao cubo de x é a integral que está no quadrado verde, né? Nós já resolvemos, então temos ali a expressão secante ao cubo vezes tangente sobre 4 mais 3 quartos, secante vezes tangente sobre 2 mais 1 meio, logaritmo do modo da secante de x mais a tangente de x mais a constante de integração c. Então resolvemos as três integrais dos três quadradinhos ali do roxo, do verde e do marrom. Então temos todos os termos que necessitamos para escrever a resposta final, né? Tá aí. Então, substituindo, né, aqueles valores que estão no quadrado, nos quadrados laranja, verde e roxo, né, pelas integrais calculadas, temos ali a integral de tangente na quarta de x vezes secante de x. Então é essa expressão que pode ser simplificada ali para um pouco, né, por secante de x, secante ao cubo vezes tangente sobre 4 menos 5 vezes tangente, menos 5 oitavos secante vezes tangente mais 3 oitavos logaritmo do módulo da secante de x mais tangente de x mais a constante de integração c.
Exercício 43. Calcula a integral da raiz quadrada de tangente de x vezes secante na quarta de x dx. Está aí a nossa integral da raiz quadrada da tangente vezes secante na quarta de x dx. Aquele termo secante na quarta eu escrevo como secante ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x. Agora, um desses termos, secante ao quadrado de x, aquele do meio, eu reescrevo em termos de tangente. Então, usando a identidade trigonométrica, secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, ficamos com a integral da raiz quadrada da tangente de x vezes, ao invés da secante ao quadrado, 1 mais tangente ao quadrado de x, vezes secante ao quadrado de x dx. Então, efetuando o produto, já escrevendo ali a tangente, a raiz quadrada da tangente como tangente na 1 meio, efetuando o produto, então tangente na 1 meio de x mais tangente na 5 meios de x, tudo isso vezes secante ao quadrado de x dx. Então agora estamos prontos para a transformação, a mudança de variável, a substituição, u igual a tangente de x. du dx, a derivada de tangente é secante ao quadrado de x, portanto du é secante ao quadrado de x dx, precisamente aquele termo que aparece lá no integrando. Então, nossa integral na variável u é muito simples. Fica, ao invés de tangente na 1 meio de x, é 1 na 1 meio. Ao invés de tangente na 5 meios de x, é 1 na 5 meios. E secante ao quadrado de x dx é escrito como du. Então agora fica fácil de integrar na variável u, então temos a integral da raiz quadrada da tangente de x secante na quarta de x dx. Na variável u fica 2/3 u na 3 meios mais 2/7 vezes u na 7 meios mais a constante de integração c. Lembrando que u é a tangente de x, então temos 2/3 tangente na 3 meios de x mais 2/7 tangente na 7 meios de x mais a constante de integração c. Exercício 49. Calcula a integral de cotangente ao cubo de x vezes cossecante ao cubo de x dx. Para resolver esse tipo de integral de potências de cotangente e cossecante, usamos a mesma estratégia que usamos para integrar potências de tangente vezes secante. Então, aqui nós vamos separar um termo cotangente de x vezes cossecante de x. Então, escrevendo essa integral como cotangente ao quadrado de x vezes cossecante ao quadrado de x vezes cotangente de x vezes cossecante de x dx. Agora, aquele termo cotangente ao quadrado de x eu escrevo como cossecante ao quadrado de x menos 1. Então, ficamos com cossecante ao quadrado de x menos 1 vezes cossecante quadrado de x vezes aquele termo que está separado lá, cotangente de x cossecante de x dx. Então a nossa integral, que é a integral da cotangente ao cubo de x cossecante ao cubo de x, ela pode ser escrita assim. Integral efetuando o produto, cossecante ao quadrado vezes cossecante ao quadrado, fica cossecante na quarta, menos cossecante ao quadrado de x, vezes aquele termo que eu deixei separado, cotangente de x vezes cossecante de x. Agora estamos prontos para fazer a substituição u igual a cossecante de x. A derivada de u é a derivada de cossecante de x, isso é cossecante de x vezes, menos a cossecante de x, perdão, vezes a cotangente de x. Então, du é menos a cossecante de x vezes cotangente de x dx. Assim, o termo cossecante de x vezes cotangente de x dx é simplesmente menos du. E a integral na variável u, então fica u na quarta, porque eu tenho um cossecante na quarta de x, então é u na quarta, menos cossecante ao quadrado, que é u ao quadrado, vezes, ao invés de cotangente vezes cossecante de x dx, é menos 1 du. Revertendo ali o sinal do integrando, eliminando o menos 1, né? Então multiplicando por menos 1, fica integral de u quadrado menos 1 na quarta du. Então na variável u, a integral é trivial, fica 1 na terceira menos 1 na quinta sobre 1 na terceira sobre 3 menos 1 na quinta sobre 5, mais a constante de integração c.
Então a nossa integral de cotangente ao cubo de x vezes cotangente vezes cossecante ao cubo de x dx, na variável, voltando para a variável x, né, lembrando que u é cossecante de x, então temos ali cossecante ao cubo de x sobre 3 menos cossecante quinta de x sobre 5 mais uma constante arbitrária c. Exercício 51. Calcula a integral da cotangente ao cubo de x dx. A cotangente ao cubo de x, eu vou escrevê-la como cotangente ao quadrado de x vezes cotangente de x. Então, o termo cotangente ao quadrado de x, eu uso a identidade trigonométrica e escrevo ele como cossecante ao quadrado de x menos 1. Então, tem uma integral de cossecante ao quadrado de x menos 1 vezes cotangente de x. Então, multiplicando agora, fazendo o produto e separando as integrais, usando a propriedade que a integral da diferença é a diferença das integrais. Então, tem a integral da cossecante ao quadrado de x vezes cotangente de x dx menos a integral da cotangente de x dx. Essa primeira integral eu vou botar no quadrado azul e a outra no quadrado laranja. Vamos resolvê-los separadamente. Então, a integral do quadrado azul é a integral de cossecante ao quadrado de x vezes cotangente de x dx. Vamos escrever aquela cossecante ao quadrado como cossecante de x vezes cossecante de x. Aí eu separo o termo cossecante de x, cotangente de x, né, para fazer a mudança de variável u igual a cossecante de x. Isso porque a derivada da cossecante é ela própria vezes a cotangente vezes menos 1. Então, du é menos cossecante de x vezes cotangente de x dx. Dessa forma, cossecante de x vezes cotangente de x dx é menos du. Então, na variável u, essa integral é a integral de u, que é a cossecante de x, e aquele termo cossecante vezes cotangente é simplesmente, vezes dx é simplesmente menos du. Então fica menos 1 du, jogando menos 1 lá para fora, fica menos a integral de u du, que é menos u2 sobre 2 mais c. Na variável x, então lembrando que u é cossecante de x, então fica menos a cossecante ao quadrado de x sobre 2 mais uma constante arbitrária. Então a integral do quadrado azul está resolvida. Então vamos para a outra integral do quadrado laranja, integral de cotangente de x dx. A cotangente é o cosseno de x sobre o seno de x. Então eu faço a mudança de variável, a substituição u igual a seno de x. Dessa forma, du igual a cosseno de x dx, já que a derivada do seno de x é o cosseno de x, né? Então a integral de 1 sobre o seno de x fica 1 sobre u, e cosseno de x dx é du. Então ficamos com a integral de 1 sobre u du. Isso é o logaritmo do módulo de u mais c, e como u é o seno de x, ficamos com o logaritmo do módulo do seno de x mais c. Então resolvemos também a outra integral do quadrado laranja. Então resolvemos as duas integrações. Então podemos voltar ao problema original e escrever então a resposta como integral da cotangente ao cubo de x, que é o que queríamos, é a integral do quadrado azul, então é menos cossecante ao quadrado de x sobre 2, mais a integral do quadrado laranja, que então é menos a integral do quadrado laranja, que é logaritmo do seno, do módulo de seno. Então ficamos menos logaritmo do módulo de seno de x mais uma constante arbitrária, c. Exercício 61. Encontre o volume do sólido que resulta quando a região limitada pela curva y igual a cosseno de x, y igual a seno de x, x igual a 0, x igual a π sobre 4, gira em torno do eixo x. Então vamos fazer o gráfico, ilustrar aí da região que está sendo girada em torno do eixo x, o eixo de rotação. É a região delimitada pelas duas curvas, a seno e cosseno, a curva em verde, a curva em azul, entre x igual a 0 e x igual a π sobre 4. Então, x igual a π sobre 4 eu tenho a intersecção das duas curvas, porque o seno de π sobre 4 é igual ao cosseno de π sobre 4, ambos são igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, neste valor de x. A outra fronteira da região é o próprio eixo y, né, a reta vertical x igual a 0. Então, quando essa região gira em torno do eixo x, vamos
nós obtemos um sólido e vamos calcular o volume desse sólido pelo método do fatiamento. Então vamos pegar um x entre 0 e π sobre 4 e considerar a seção transversal do sólido, que vai ser em formato então de arruela, com um raio interno seno de x e o raio externo cosseno de x. Então, dois discos concêntricos, a arruela com raio externo cosseno x e o raio interno seno de x. Portanto, a área da arruela, a área da região entre os dois discos concêntricos, é π vezes a diferença dos quadrados dos raios, no raio externo ao quadrado menos raio interno ao quadrado. Então, a área da seção transversal, π vezes cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então, o volume é a integral de 0 até π sobre 4. Vamos integrar todas essas áreas das seções transversais. Então, considerar todas as... integrar de 0 até π sobre 4 a área A de x, a área da seção transversal, que então é π vezes cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Observando que cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é o cosseno de 2x, a integral vai ficar bem mais simples. Então, ficamos com a integral de π, que é a constante, jogo lá para fora, fica a integral de 0 até π sobre 4, cosseno de 2x. Usando o teorema fundamental do cálculo, então, a antiderivada é o seno de 2x sobre 2, de 0 a π sobre 4, então, vezes a constante π. Então, isso vai ficar π sobre 2, faço agora o seno, o x igual a π sobre 4, depois faço igual a 0 e subtraio, então eu tenho seno de π sobre 2 menos seno de 0, né? Então fica 1 menos 0 que dá 1. Isso é π sobre 2 e esse é o valor do volume do sólido.